Boa noite! Hoje é dia 15 de maio e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Eu agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, mas antes vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta aos Hebreus. Visão geral do livro, destinatário, autor e período da escrita. A Epístola aos Hebreus é uma das mais belas do Novo Testamento. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus ocupa o lugar central nela. Ao mesmo tempo, é uma das mais difíceis. Para entendê-la corretamente, é necessário um conhecimento profundo do serviço divino do Antigo Testamento. Destinatário: a epístola começa como um sermão escrito e fecha na forma de uma epístola. Nem o autor nem os destinatários são mencionados nela. O título aos Hebreus só aparece no século II com Clemente de Alexandria. Como não há outro nome conhecido para a epístola, provavelmente retoma a uma tradição muito antiga. Mas quem eram esses hebreus e onde eles moravam? Hebreus é um nome para os israelitas e para os descendentes de Abraão. E, no entanto, a epístola não pode ser recebida pelo homem apenas pelo fato de haver tantas referências do Antigo Testamento. Os destinatários não devem apenas ser muito familiarizados com o Antigo Testamento, mas também são frequentemente abordados como originários do povo de Israel. Expressões como os pais, os profetas, os anciões apontam para esse fato. Também a menção de Moisés, Josué e Arão, todos pertencentes ao povo escolhido de Deus, confirma o mesmo. Contudo, os destinatários chegam à conclusão que o caminho de salvação de Deus não era o serviço divino do Antigo Testamento, mas a fé no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chama esses cristãos de remanescentes de acordo com a eleição da graça em Romanos 11, capítulo 1, versículo 5. Estes cristãos, porém, estavam parcialmente em perigo de retirar do cristianismo e voltar ao judaísmo por causa da extrema, forte pressão externa pela perseguição. Essas foram pessoas em particular que professaram ser cristãs, mas não tinham fé verdadeira no Salvador Jesus Cristo. Em contraste, os estrangeiros dispersos, que são judeus convertidos da diáspora, os destinatários da Epístola aos Hebreus viviam na Palestina. Isto é visto em Hebreus 10, versículo 11 e 10, versículo 34. Eles foram ensinados, admoestados e encorajados por essa epístola. O autor da epístola não menciona seu nome. Muitas suposições foram feitas sobre quem poderia ser Paulo, Lucas, Barnabé, como diz Tertuliano, Apolo, como diz Martim Lutero, Silas ou até mesmo Áquila e Priscila foram sugeridos. A maioria dos cientistas modernos se recusa a aceitar Paulo como autor porque o conteúdo, a estrutura e a linguagem da epístola não são típicas deles. No entanto, a antiga tradição alexandrina atribui essa epístola ao apóstolo. O fato de que o autor conhecia bem Timóteo e que Pedro, quando escreve aos cristãos judeus, menciona uma epístola de Paulo para eles, colaboram com a tradição. No entanto, os destinatários da epístola eram judeus cristãos na Palestina, enquanto Pedro escrevia para os estrangeiros dispersos que viviam fora dela. Se Paulo foi o autor, uma das razões para não mencionar seu nome pode ser que era o apóstolo das nações, enquanto Pedro era o apóstolo dos judeus. Na realidade, o autor permanece desconhecido. O Espírito Santo que inspirou essa epístola deliberadamente queria apresentar o Senhor Jesus apenas como apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão de fé. O pai da igreja Orígenes escreveu de forma apropriada. Em verdade, somente Deus sabe quem é o autor. Período da escrita. Em relação ao período da escrita, as opiniões dos cientistas diferem muito
Quanto à questão da autoria da epístola, é certo, porém, que o ensino de Clemente de Roma, por volta de 95 d.C., mostra muitas referências da epístola aos Hebreus. Através do próprio livro de Hebreus, vemos o serviço de ofertas do Antigo Testamento ainda existia. O templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelo general romano e mais tarde pelo imperador Tito no ano 70 d.C. Hebreus não menciona essa destruição. É por isso que muitos cientistas acreditam que a epístola foi escrita durante os anos 60 e 70 d.C. Muitos que recusam a autoria de Paulo concluem baseado em Hebreus 2, capítulo 3, não, capítulo 2, versículo 3 e capítulo 3, versículo 7, que a epístola deve ter sido escrita algum tempo após a morte dos apóstolos. Dizendo isso, os cientistas obviamente ignoram o fato que o próprio Paulo não pertencia aos apóstolos que haviam visto o Senhor Jesus na terra. E Atos 7, versículos 5 e 19 e 12, versículos 1 e 2, nos fala de Estevão, o diácono e Tiago, o apóstolo. A morte deles foi testemunho do Senhor. Assunto e propósito dos escritos. Os hebreus eram judeus na Palestina, que haviam se convertido mediante a pregação dos apóstolos. Os primeiros capítulos de Atos descrevem que milhares de judeus tornaram-se crentes, mas logo após as perseguições começaram por seus compatriotas incrédulos e endurecidos. O autor de Hebreus também escreve sobre as perseguições. Além disso, os judeus tornaram-se tardios em ouvir e ociosos. Isso foi seguido por um certo declínio espiritual. É por isso que o autor nos lembra várias vezes de sua fé e devoção a Deus, que haviam demonstrado no princípio. Os hebreus não ficaram desanimados e francos com as experiências da sua fé cristã, mas alguns pensavam em voltar ao judaísmo. É por isso que eles são advertidos várias vezes a essa epístola para manter e preservar a sua fé. Mas o autor também lhe diz severamente o que significa se alguém que processou a sua fé no Evangelho apostatou para a sua vida anterior no judaísmo, não haverá graça para essa alma. No entanto, o grande assunto da epístola é Cristo, a sublimidade da revelação completa de Deus em Cristo, o Filho de Deus, o sumo sacerdote e mediador do novo pacto. Todas as revelações do Antigo Testamento, preceitos e pessoas são os principais pensamentos que atravessam toda a epístola. Cristo é maior que os profetas e os anjos, e mais importante que Moisés, Josué e Arão. O serviço divino judaico, com suas muitas ofertas, era apenas uma sombra da realidade da oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. As muitas referências do Antigo Testamento são mencionadas principalmente para provocar o contraste entre o Antigo e o Novo Pacto e o cumprimento em Cristo. É por isso que não se pode ver a Epístola aos Hebreus como um quinto evangelho, e como sequência do Evangelho de Mateus. O Evangelho, de acordo com Mateus, apresenta Cristo como cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento ao povo judeu, e Hebreus apresenta Cristo e seu serviço nos céus como antítipo e cumprimento das instruções de serviço do Antigo Testamento. Hebreus difere em alguns aspectos com as outras epístolas do Novo Testamento. Deus não é chamado de Pai dos crentes, e a posição do crente em Cristo não é considerada. Os crentes são vistos como homens na terra tendo livre acesso a Deus e um chamado celestial pela obra de Cristo. Assim, a epístola é uma epístola do deserto, encontrando seu equivalente em Levítico, onde vemos o povo redimido de Israel no deserto ser capaz de aproximar-se de Deus. A cabeça central de Levítico 16, o dia da expiação, é explicado em Hebreus 9 e 10, conforme o cumprimento pela obra de Cristo no Calvário. O templo em Jerusalém não é mencionado, enquanto o tabernáculo é bem mencionado. O tabernáculo em hebreu significa a tenda do encontro no deserto, ou, de maneira pitagórica, a ordem de serviço judaica. Em Hebreus 8, versículo 2 e 9, versículo 11, porém, a palavra tabernáculo significa santuário celestial. Peculiaridades. Ver a Cristo. Nenhuma outra epístola no Novo Testamento nos aponta tantas vezes para o Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 9, porém vemos Jesus. Capítulo 3, versículo 1, considerai Jesus. Capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus. Capítulo 12, versículo 3, considerai aquele que suportou tais contradições. Termos importantes na epístola. A seguir mencionamos algumas das expressões importantes e frequentemente aparentes por uma melhor compreensão da epístola. Perfeito, aperfeiçoado, perfeição. Eterno para sempre, para sempre, eternamente. Santificado, santo, santo, santidade. Santuário, santo dos santos, santo lugar, santo. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo
12. E qual é o versículo? 23. 23, então, capítulo 12, versículo do 18 ao 29, a santidade de Deus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta aos Hebreus. Aperfeiçoados. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Recorde que há dois tipos de perfeição de que o cristão necessita: a perfeição da justificação na pessoa de Jesus e a perfeição da santidade forjada nele pelo Espírito Santo. No entanto, a corrupção ainda permanece, mesmo no peito do regenerado. A experiência logo nos ensina isso. Dentro de nós há luxúria e imaginação maligna. Contudo, alegro-me em saber que um dia está chegando quando Deus terminará a obra que ele começou. O Senhor apresentará a minha alma não apenas perfeita em Cristo, mas perfeita por meio do Espírito Santo, sem mancha, nem ruga, nem algo semelhante. Será verdade que este meu pobre coração pecador se tornará santo como Deus é santo? Será que o Espírito que frequenta clama: desventurado homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? Poderá livrar-me do pecado e da morte? De forma que eu não tenha nada maligno para afligir meus ouvidos e nenhuma pensamento profano para perturbar minha paz? Ah, hora feliz! Que possa chegar logo. Quando eu cruzar o Jordão, a minha obra de satisfação estará terminada, mas não devo afirmar perfeição em mim até que aquele momento, então meu espírito terá meu último batismo no fogo do Espírito Santo. Parece-me que desejo morrer para receber a última e final purificação que deverá me levar para o céu. Nenhum anjo é mais puro do que eu serei, pois poderei dizer, em duplo sentido, estou limpo, por intermédio do sangue de Jesus e a obra do Espírito. Ah, como devemos exaltar o poder do Espírito Santo e nos fazer aptos a estar perante o nosso Pai do céu. Ainda assim, não deixemos que a esperança de perfeição futura nos deixe satisfeito com a nossa imperfeição de agora. Se assim o fizermos, nossa esperança não será genuína, pois uma boa esperança, mesmo agora, é purificadora. A obra de graça deve ser habitada em nós agora, ou não poderá ser aperfeiçoada depois. Oremos para ser cheios do Espírito, para que possamos produzir cada vez mais frutos da justiça. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós teremos só o devocional do dia lá no Instagram, provavelmente entre meio-dia e 1 hora. Então, aqui no Instagram, aqui no TikTok, a gente volta no domingo. Então, tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de semana e até o próximo.